Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler o triste capítulo 28 de 1 Samuel. Aqui vemos um rei ungido que começou muito bem, profetizando inclusive, e terminando a vida consultando um demônio na caverna escura. Quanto mais longe de Deus, mais perto do diabo. Saul deu as costas para a luz, entrou na escuridão e consultou uma feiticeira. Não nos deve surpreender o quão fundo alguém pode ir no pecado quando se afasta de Deus. E uma reflexão, talvez, para os nossos dias, seja de que TV, cinema, livros, videogames também podem ser cavernas que nos afastam de Deus e colocam em contato com Satanás. Temos que escolher muito bem aonde entramos, temos que escolher muito bem os conteúdos que vão fazer parte de nossa vida e nossa casa, para não trazermos para dentro de nossas casas, nossa mente, nossa vida, coisas amaldiçoadas. Verso 3, Saul expulsou os médiuns e consultou uma médium. O pecado leva as pessoas a se contradizerem. Saul, no verso 5, teve medo dos filisteus. Quem vive longe de Deus teme qualquer inimigo. Lembra que Davi não temeu um gigante? Saul agora estava com medo de seres humanos. Versos 6 e 7, Saul recorreu a Deus apenas num momento de desespero. Estava tão longe dele que não mais ouvia a sua voz. Esse é o perigo de endurecer o coração e pecar contra o Espírito Santo. Quanto menos damos ouvidos à voz de Deus, mais essa voz vai ficando fraca, baixinha, não porque ele não fale, porque nós nos tornamos insensíveis. É o caso aqui de Saul. Deus não é um bombeiro ou o SAMU a quem nós recorremos apenas em momentos de tragédia, dificuldade, de aperto. Ele quer ser nosso amigo em todos os dias. Quer se relacionar conosco, ser nosso amigo. Mais importante do que cura, prosperidade ou qualquer outra coisa é conhecer a fonte das bênçãos. Mas não se troca a verdade por benefícios. Verso 7 ainda, à semelhança de Saul, muita gente hoje recorre a médiuns, pastores, entre aspas, terapias, líderes humanos, em busca de soluções. Deus é quem deve ser buscado em primeiro lugar. Verso 8 diz assim: invoque um espírito para mim. Veja que pedido terrível Saul fez à feiticeira na caverna de Endor. Os mortos estão inconscientes. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 e em muitos outros textos na Bíblia. Os mortos não podem fazer nada no mundo dos vivos. Eles permanecem em estado de inconsciência até a ressurreição. Como Saul pode ter pedido que a feiticeira invocasse um espírito para ele? Portanto, Saul invocou aqui um demônio. Saul então se disfarçou, diz o verso 8 ainda. Na verdade, ele passou a vida inteira disfarçado de rei e de servo de Deus. O coração estava longe disso. Deus nos ajude a não viver disfarçados também de cristãos. Sejamos cristãos de fato e de verdade. Saul foi à noite, lá na caverna. O pecado sempre atua nas trevas, mas Deus vê o que se faz escondido. Verso 10 diz que ele jurou pelo nome do Senhor. Saul estava tão longe de Deus que era capaz de falar blasfêmias sem sentido. Verso 11, a médium fez Samuel subir. Supondo que fosse mesmo Samuel, ele subiria de algum lugar? Viria debaixo da terra? Verso 13, disse a médium: vejo um ser que sobe do chão. Perfeita descrição de um demônio se passando por Samuel. Verso 14, Saul se prostrou diante do ser que apareceu diante dele, na frente dele. Se fosse Samuel, não aceitaria essa reverência. O diabo é que gosta disso. Verso 15, Saul disse: Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Você se lembra? Samuel era profeta. 15 ainda, se Deus não respondia por profetas, por que responderia pelo profeta Samuel morto, contrariando sua própria palavra? Em Deuteronômio, nós já estudamos isso, capítulo 18, Deus condena a consulta aos mortos, Deus condena a necromancia, e chama isso de abominação, inclusive. Como poderia Deus agora estar aprovando uma prática necromante? Acreditar que aquele ser seria Samuel é um absurdo, é não conhecer a palavra de Deus. Repito, os mortos estão dormindo no pó da terra, inconscientes, não participam de nada do que se faz nesse mundo.
e aguardam ali, em estado de inconsciência, até o dia da ressurreição, para a vida ou para a condenação eterna, como diz João capítulo 5, versos 28 e 29. Verso 16 aqui de Samuel 28, porque você me chamou, já que o Senhor se afastou de você. Aqui, o diabo tinha razão. Deus realmente tinha se afastado de Saul, porque antes Saul já havia se afastado de Deus. E verso 19, Samuel disse, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Como entender que o ímpio Saul fosse se unir a Samuel na morte? Caso a crença de que os mortos vão para o céu ou para o inferno fosse real, Samuel jamais diria que Saul, o ímpio rei, pecador, perdido, estaria com ele no dia seguinte. Jamais. Na verdade, Saul iria morrer e, como todos os mortos, permanecer inconsciente de tudo mais que aconteceria na história do mundo até a ressurreição. Neste caso, provavelmente, a ressurreição da condenação final, o fogo eterno, que é eterno em suas consequências, porque Apocalipse chama de segunda morte. Dali não há mais volta. Eternamente perdido, eternamente morto. Que Deus nos ajude a ser fiéis à sua palavra, a seguir os seus profetas verdadeiros, a não cair nos enganos de Satanás e estar sempre unidos a Jesus. Assim, nós teremos a garantia da vida eterna, da compreensão correta do que é a morte, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se nós andarmos com Jesus, teremos a promessa e a garantia da vida eterna. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, ao lado de Jesus e longe das cavernas perigosas.